Meu irmão e minha irmã, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios geográficos, subsídios teológicos, todos os subsídios que pudermos disponibilizar para agregar no plano de aula do professor e da professora, que estaremos fazendo subsídios através de vídeos para te ajudar, para que a tua aula cada dia mais seja profícua e os nossos alunos, os nossos jovens, cada dia estejam interessados em aprender mais da palavra do Senhor. Quero agradecer aqui aos inscritos no canal. Te agradeço pelo seu comentário, te agradeço pelos likes, continue dando like no vídeo, te agradeço pelos comentários, te agradeço por tudo que tu tem feito aí, né? As curtidas e etc, a divulgação do trabalho. Pode compartilhar, pode fazer bom uso dos nossos vídeos. E você que está chegando agora no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, vai ali na tarjinha vermelha e clica lá em inscrever-se, aí você vai se tornar um inscrito. Depois vocês assistam os vídeos e dê um joinha, um likezinho se você gostar, curte ali, ative o sininho, porque quando você ativa o sino, você é notificado dos vídeos novos. Cada vídeo que eu postar aqui, você vai receber uma mensagenzinha dizendo, olha, tem vídeo novo ali, vai lá assistir. Aí você vai assistir em primeira mão os vídeos que vamos postando das demais lições. E também você pode assistir os vídeos passados, de lições passadas, trimestres passados, principalmente de 2018. E você vai ali, os trimestres passados de 2018, vai ali nas pastas chamadas de playlist, abre cada pasta, tem lá o trimestre inteiro. Aí você pode assistir, divulgar, compartilhar, comentar, faça um bom uso aí do canal, porque é exatamente para isso, para vocês, que nós estamos fazendo esse trabalho para ajudar cada dia mais na caminhada espiritual dos nossos jovens da escola dominical. A lição de hoje, a lição de número 9, datado do dia 3 de março de 2019, o título é A Proteção do Deserto. O texto do dia está em Números 23 e 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. A síntese: o povo de Deus passou por aflições no deserto, mas o Todo-Poderoso jamais os deixou sozinhos. Eles puderam contar sempre com a ajuda do Senhor. Então nós estamos aqui nessa altura do livro de Números, capítulo 23, falando da proteção que o povo de Israel vai receber agora, com esse comentário, em detrimento de uma maldição que Balaque estava apavorado com o avanço dos povo de Israel, caminhando batalha dentro, aproximando-se de Canaã, e todas as nações que estavam por frente eram destruídas. E Balaque percebeu que o povo era grande, apesar de não ser povo de guerra, mas estava de vitória em vitória, e o Senhor era com eles, e assombrou-se, disse, olha, lutar corporalmente com esse povo parece-me que é impossível, porque todos foram destruídos. Então ele quer começar uma derrota em Israel, mas uma derrota espiritual. Convoca alguém para amaldiçoar o povo. Ele acreditava que a maldição iria pegar esse povo, então ia sofrer danos, e quando chegasse para lutar visivelmente a guerra corporalmente, eles seriam derrotados. Este era o medo, o intuito, o desejo de Balaque. Primeiro tópico fala os inimigos. Aí o primeiro ponto, os inimigos que não conhecem a Deus. Os inimigos que não conhecem a Deus, geralmente eles são assim. Eles começam a observar a prosperidade, como no caso aí do contexto que nós estamos falando, né? O povo de Israel estava próspero, vinha de vitória em vitória, de batalha em batalha, algumas derrotas, mas as vitórias sempre foram maiores para Israel. Eles vinham alcançando, galgando e conquistando. Então, os inimigos que não conhecem a Deus, achou que poderia derrotá-los. Os inimigos, com Balaque, achou que era possível parar o povo de Deus, porque eles não entendiam o mistério que estava com o povo de Deus. Assim também na atualidade. As pessoas têm reclamado, os políticos, os pensadores da sociedade, os escritores, jornalistas, políticos, todos os segmentos da sociedade têm olhado para a igreja brasileira, que tem crescido assombrosamente.
Antes era uma fração irrisível da sociedade brasileira, que eram cristãos evangélicos. Hoje em dia, uma grande parcela que assombram. Eles estão fazendo cálculos, daqui a tantos anos eles têm condições de eleger quem eles quiserem na presidência. Os evangélicos, votos dos evangélicos, a influência dos evangélicos, a cultura está recebendo. Então essa preocupação também, mas porque eles não conhecem ao nosso Deus. E individualmente, né, de irmão para irmão, de igreja para igreja, os inimigos, quando olham a tua prosperidade, quando olham a tua conquista, quando observam que você vai avante de guerra em guerra, vitória em vitória, aí eles começam a se preocupar, começam a achar ruim. Alguns começam a ter invejas do que você tem, outros começam a querer saber como que você conquistou e quer aquilo que você conquistou. A inveja é exatamente isso, é querer o que o outro tem. Ele quer aquilo que você tem. Isso é inveja, e isso não vem do Senhor. Então é de uma forma sobrenatural. A juventude, nós estamos falando uma lição para jovens, eles têm tudo a galgar na vida. Eles começam, já se tiver um projeto bonitinho, bem feito, projeto de vida, a longo prazo, de estudo, de profissão, de casamento e ministério na igreja, ou um cristão bem-sucedido na igreja, um cristão profícuo, vai vir-se as dificuldades. Mas saiba que os inimigos não conhecem o teu Deus. E a lição ainda fala no primeiro tópico, os inimigos que conhecem a Deus. Os inimigos que conhecem a Deus, eles vão orar uma oração contrária. Alguns chamam oração de feiticeiro, eu não sei se é. Mas eu gosto de falar da porfia, né, da discórdia, alguém que não quer concordar com a tua bênção, alguém que não quer concordar com o teu desempenho. Então eles, por mais que sejam cristãos, existem cristãos assim, eles vão rogar a Deus que impeça a tua bênção, no caso de Balaão. Balaão, profeta, que vai pedir para Deus, dizer que eu vou lá amaldiçoar o povo. Balaque está me chamando, você me permita ir amaldiçoar o povo, sabendo que o povo é de Israel, e Deus era o povo de Israel, e Deus era o Deus de Israel, e ele querendo uma permissão de Deus para poder amaldiçoar. Irmãos, no meio da igreja também não é diferente. Às vezes até jovens cristãos querem que o próprio Deus não esteja contigo te abençoando. Mas a Bíblia ela diz que esse tipo de oração não existe para o cristão autêntico, olho gordo. Não entende essa necessidade de andar com folha de arruda, não tem essa necessidade de andar com fita, corrente protetora para te proteger do mal olhado, de quebrantamento, etc. Não. Aquele que está em Cristo está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa e acabou. Deus é o nosso esconderijo. Se você é fiel a Deus, pronto, o maligno não lhe toca, é o que a Bíblia garante. A fidelidade do cristão é essa. E se quiser tocar, só com a permissão de Deus. Só se Deus permitir. Mas mesmo assim Deus zela pelos seus, protege, guarda. O guarda de Israel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto fala dos inimigos espirituais. No caso de Balaão, ele queria uma maldição espiritual. Queria lançar sobre Israel uma maldição espiritual. Esse é o contexto, vocês podem ler na leitura bíblica em classe aí, dizendo que foi isso, né? Que Balaque ficou assombrado, convidou Balaão para poder amaldiçoar. Balaão vai orar a Deus, Deus deu uma resposta negativa, e Balaque aumentou a quantidade do dinheiro para que ele pudesse amaldiçoar, e ele torna a consultar a Deus, Deus não dá a permissão, e ele vê que é muito dinheiro, muito ouro, cresce o ouro, esquece o seu plano, seu projeto, que era de ser realmente um servo autêntico de Deus, um profeta autêntico de Deus, e ele então vai desobedecendo. Aí vocês sabem do caso da jumenta. A jumenta percebe o anjo de Deus impedindo a passagem de Balaão, e ele não percebe, porque ele já está com o olho na avareza, e esta avareza causou a cegueira espiritual dele. Ele nem chegou ao anjo. E a jumenta que vem falar e vai observar o anjo, etc. Deus fez de tudo, né? Mas mesmo assim ele foi e esteve lá, mas não consegue amaldiçoar. As 3 vezes, os 3 locais que ele mudou, tentando buscar uma inspiração para amaldiçoar, Deus transforma aquele local e as palavras de Balaão em bênção. E eles são abençoados, e nós vamos ver, com o desenrolar da lição, qual que foi essa questão da bênção proferida por Balaão, que seria a maldição. Segundo ponto, fala, não cabe encantamento contra Jacó. Deus se opõe a Balaão. Então Deus se opõe a Balaão quando ele pede para poder ir amaldiçoar o povo de Israel. Deus se opõe a ele, não permite que ele vá. E Balaque então aumenta o cachê, e ele cresce o olho, torna a pedir a Deus, Deus não permite, ele vê que é muito dinheiro, ele quer ir. Com isso ele já perde até a visão espiritual.
já estava visando completamente a ganância, o dinheiro, parecendo o Judas da vida, com o olho no dinheiro, com ideia de ajudar pobres, mas aquilo era um pretexto para arrumar dinheiro. E agora nós vemos Balaão da mesma situação, ele perde a visão. A jumenta vê o anjo e ele não vê porque já é um profeta que está de olho não mais em Deus. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas está olhando para o dinheiro de Balaque, que ele pode ganhar com uma bênção, com uma maldição simples. Com uma maldição simples. E, então ele vai e nós vemos esta dificuldade de transitar, de ele poder chegar até Balaque mesmo contra a vontade de Deus. Deus constrange Balaão, é o segundo ponto aí. Por que Deus constrange Balaão? Porque quando ele vai no local, ele vai para os altos, até porque os altos, que é os montes, sempre foram os lugares dos algoreiros, dos encantadores, dos macumbeiros, feiticeiros, proferir ou fazer a sua macumbaria ali. A gente vê isso nas 7 igrejas da Ásia, que eles procuravam os altos. A gente vê isso também na história dos reis de Israel, que eles procuravam os altos para isso, e etc. e tal. Até surgiu aquela frase, o nosso Deus não é Deus dos vales, é Deus dos altos. Então Deus dá vitória tanto no alto quanto no vale, mostrando que ele não é o local que determina a vitória. Então Balaão procura um lugar alto para transferir a maldição para Israel. E Deus muda as palavras de Balaão. E em vez dele amaldiçoar, ele abençoa. Balaque fica furioso, mas o que fizeste? Então ele, talvez o local muda. Mudou a primeira vez, mudou a segunda. 3 vezes, nas 3 localidades que eles detectaram para amaldiçoar o povo inteiro de cima dos altos, Deus transforma esta maldição em bênção. Porque o povo, quem está cuidando é o Senhor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor. O diabo está lá longe, no derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos cuidando, nos protegendo. E nós estamos no esconderijo do Altíssimo e sobre as promessas de Deus. Então Deus não vai reverter essas promessas em maldição. Mas Ele vai transformar as maldições que vêm para aqueles que são fiéis em bênçãos para a tua vida. Portanto, meu jovem, você que está aí firme nos propósitos de Deus, fez promessa, tem promessa na tua vida e fez voto, está com dificuldade, preste bem atenção. Às vezes a dificuldade vem para te amadurecer, mas Deus transforma todas essas maldições em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Terceiro ponto do segundo tópico é Deus abençoou Israel. Como foi essas bênçãos de Israel? Primeiro, quando Balaão começou a falar, Deus mostrou que Israel seria grande. Ele profetiza o crescimento de Israel. Ele começa a dizer que será uma nação muito grande, é aquilo que Deus já havia proferido para Abraão, né? Seria uma nação, a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia do mar. Deus vai só confirmando essas maldições através de bênção, mudando as palavras, o contexto das palavras que Balaão está dizendo. E segundo, fidelidade nas promessas. Ele reforça as promessas, dizendo que vai meter eles em terra boa, que eles serão prósperos, que ninguém vai tirar eles dali, ninguém vai importuná-los, se eles permanecerem fiel. Então reforça as promessas que Deus já vem fazendo a Israel. E terceiro, lealdade e santidade. Demonstra que se eles estiverem leais a Deus, Deus será leal com eles. Se eles tiverem santidade, Deus vai cumprir as promessas através desses pré-requisitos aí, da santidade, santificação ao Senhor, servir somente ao Senhor. E por último, profere que o Messias virá de Israel. E será uma bênção, estabelecerá o reino para Israel de todos os limites, e Israel se sobressairá no período messiânico. Olha só, todas as maldições que Balaão proferiu contra Israel foram transformadas em bênção diante de Balaque. Então, meu irmão e minha irmã, tem muitas pessoas hoje que eles são cristãs e desconhecem a proteção divina. Eles olham e algumas pessoas têm medo de passar debaixo de escadas. Alguns cristãos têm medo de dormir no escuro e apagar a luz, dormir com a luz apagada. Outras têm medo quando vê chinelos dobrados. Outras têm medo da sexta-feira 13, outras têm medo de um gato preto, e assim vão sucessivamente. As pessoas expulsando demônios de guarda-roupa, de trás de porta, de cozinha, de uma série de lugares. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim que aqueles que são do Senhor, que são abençoados e fiéis, têm que ser fiel. Tem que obedecer a palavra, são fiéis a Deus, Deus protege, Deus guarda. E em tudo quanto Ele puser as mãos,
tudo será abençoado, tanto ele, a família, a casa, serão benditas em nome do Senhor. Muitas pessoas têm medo de macumbaria, feitiçaria, magia negra, têm medo de encruzilhadas, têm medo de passar diante de centro espírita, de conversar com pessoas espíritas. Olha, esse medo não é de Deus, porque se for assim, você estiver nessa situação, você desconhece o poder de Deus. O poder de Deus é maior do que o poder do feiticeiro. Pode observar que lá no Egito, o povo de Israel, os milagres através de Moisés, os feiticeiros vieram fazendo, primeira vez, primeira praga, segunda, vieram acompanhando, fazendo junto. Moisés lançou a vara e eles lançaram as varas que eles tinham lá, mas a vara de Moisés tinha se tornado em cobra, engoliu as demais, mostrando o poder superior que tinha. E eles não fizeram todos os milagres, foram até uma altura, e depois os encantamentos foram impossíveis de fazer, porque os milagres verídicos é Deus quem pode fazer, o livramento é Deus quem pode dar. Então a gente tem que confiar nesse Deus todo-poderoso, e através do nome de Cristo, a Bíblia diz isso, que o maligno não lhe toca, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, expulsarão os demônios através da imposição da mão, em nome de Jesus Cristo, tudo sai. Nós somos pessoas de coragem, pessoas livres, pessoas abençoadas por Deus, não amaldiçoadas. As setas não atingem. Esse negócio de, cristão está com seta maligna. O Salmo 91 diz isso, que a seta não atinge, a mortandade, os demônios da noite, os demônios do dia, não tem poder nem autoridade sobre o cristão verdadeiro. Terceiro tópico fala a força destrutiva do pecado. E o primeiro ponto diz assim, o caminho de Balaão. Qual foi o caminho de Balaão? O caminho da avareza. Qual foi o caminho de Balaão? O caminho do pecado. Qual foi o caminho de Balaão? O caminho da desobediência. Deus havia dito para ele, não vai, não amaldiçoa. A jumenta falou, o anjo apareceu, mudou o local 3 vezes, transformou em bênção. Balaão perdeu a autoridade divina. Balaão estava de olho na ganância, um profeta que vê a ganância. Você se lembra de Geazi? Do contrário de Balaão, o profeta Eliseu dispensou as ofertas, porque eles não sou eu, não é pago, os milagres não são pagos. E dispensou as ofertas. Geazi foi atrás. O que aconteceu com Geazi é lepra. Muitas pessoas na atualidade estão leprosas, não leprosas literalmente da pele ficar em branca, mas leprosa com a lepra do pecado, que a lepra ela tem esse símbolo também. Cabe a simbologia aqui da lepra através do pecado. Estão leprosas na alma, já não sente mais a presença de Deus, já tem que fazer arranjos, há mercadores que fazem arranjos nos milagres. Não acontece milagre nenhum, mas ele inventa um milagre. Caroço desaparece misteriosamente, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Não que Deus não tenha esse poder, mas esses milagres aí ocultos, essas trapaças são os mercadores, através de dinheiro, através de fama. Porque o milagre de Jesus Cristo, ele não traz essa confusão, essa dúvida, não gera dúvida no meio da igreja. O cristão autêntico, o profeta de Deus, ele vem para deixar as coisas claras. A profecia, ela tem essa conotação de exortar, que é ensinar as pessoas, não é bater, é ensinar, ensino, aprendam. É exortar, edificar, quer dizer, firme seus pés, fica firme, as promessas virão. E consolar, se estamos desesperados, o Consolador, já está dizendo, o Consolador, enviarei outro Consolador. Esses são os objetivos. Agora, há pessoas que têm profeta de estimação, como Balaque. Vem aqui, me dá uma profecia. Então, tem pessoas que têm os seus profetas de estimação. Estou precisando viajar, cadê meu profeta para dizer como que vai estar a viagem? Parecendo astrólogo, os astrólogos que têm para cada dia, você hoje é virgem, então você pode sair com a roupa branca. Não, eu sou sagitário, então sai com a roupa preta. Você é de qual se Capricórnio, não sai hoje não, fica aí que não tá bom o dia para negócio. E uma série de coisas. Para com essa bobagem. O cristão, ele serve a Deus, é Deus quem orienta. Os profetas de Deus, hoje não existe o ministério de profeta, mas existe a profecia como dom. E Deus pode usar não profeta de estimação, mas qualquer um. Aquele que tem dom, mas tanto aquele que buscar e quanto Deus quer usar, ele pode ser usado. Terceiro tópico, segundo ponto, a doutrina de Balaão. Qual que foi a doutrina de Balaão? Ele não conseguiu, todas as maldições, eles foram transformadas em bênção, então ele deu uma doutrina. Faz com que este povo se misture. O teu povo, Balaque, leva as suas mulheres lá para o arraial dos israelitas. Eles não podem se misturar com outras raças e nem podem servir a outros deuses. Leva essas mulheres para que haja mistura, para que haja prostituição. Prostituição estava na lei, era proibido, e haja idolatria. Suas mulheres vão levar os ídolos. Então eles serão amaldiçoados e com isso eles não terão mais as vitórias. Foi dito, feito. Esse foi o conselho de Balaão. A mistura.
Muitos hoje, na atualidade, estão ainda com o conselho de Balaão, misturando com o mundo. Muitos jovens cristãos dizem, o que tem a ver? Não tem nada a ver. Somos jovens universitários, é assim mesmo. Nós temos que comungar, temos que praticar isso, fazer isso. Não vai nessa onda, porque o jovem cristão, ele é diferente, ele não se mistura. O jovem cristão não anda prostituição como o mundo anda. Não é de idolatria, adorando outros deuses, outros personagens, curtindo altos rock pesado, rocks até satânico, as drogas, o tipo de namoro é diferente, os relacionamentos diferentes, o pensamento é diferente. Eles vão se inteirar, ele não vai se deixar se levar pela ideologia de gênero, pela filosofia, não vai se levar pela tal da teoria da evolução, ele não vai ficar fragilizado quando questionar sobre a fé que ele tem, a Bíblia que ele tem, o Deus que ele serve, se é verdadeiros, se são verdadeiros ou se não são, ele terá a resposta. Porque o jovem cristão, a sua base, a sua firmeza está no poder de Deus, no Evangelho e na sua fé. Qual foi o castigo merecido? É o terceiro ponto aqui do terceiro tópico. O resultado foi 24 mil mortos. Eles desobedeceram às leis de Deus, adorar outros deuses, sendo que a geração de jovem era a geração futura. Os jovens, eles não são o futuro da igreja, como alguns dizem, mas são a igreja do presente. Agora, no futuro próximo, a liderança estará na mão dessa juventude. Então, tem que haver um preparo, como estava havendo um preparo para as pessoas de Israel. Observe que era todos que tinham condições de assumir ao exército, de ir se alistar no exército. Era esse jovem. 24 mil morreram por causa da prostituição, da idolatria que eles trouxeram, aceitaram a sugestão de Balaão. Na atualidade, nós devemos também olhar para a nossa juventude e dizer, olha, da onde virão os futuros pastores, os futuros líderes, os futuros cristãos, a direção da igreja, como estará daqui a 20, 30, 40 anos. São os jovens da atualidade que estarão na direção. E se eles não tiverem uma cabeça boa, não tiverem um ensinamento adequado, uma doutrina perfeita, os pés firmados na rocha, como será a igreja do futuro? Uma igreja que já não crê mais na Bíblia, uma igreja relativa, uma teologia do liberalismo, como que será? Então nós devemos investir nessa juventude, trazer eles continuam estudando, trabalhando, se relacionando, mas de uma forma diferente, de forma que as pessoas olhem e vejam, não, esse aí é diferente. Tem que haver uma diferença, não pode haver a mistura, não pode confundir os cristãos com os não cristãos. Tem que haver uma diferença discrepante. Eles são jovens, estão inseridos na sociedade, estudam nas mesmas faculdades, com as mesmas amizades, mesmo relacionamento na sociedade, mas a mente é diferente, o pensamento e a atitude, de tal forma que as pessoas possam olhar e dizer, ali vai um cristão autêntico. Que também a gente não pode separar o jovem da sociedade, dizer que não vá para a faculdade que vai desviar. Não vá para o mercado de trabalho que vai desviar. Jesus está voltando mesmo, permanece assim, buscando. Não. Continue levando a sua vida conforme você planejou, mas com o pé firme na preparação do Evangelho da Paz. Que no futuro próximo, esses jovens estarão diante da liderança da igreja. Serão os futuros obreiros, futuras esposas de obreiros, futura liderança. A igreja em si estará sobre este comando da juventude atual. Por isso o cuidado que Moisés teve com eles. Morreram e os demais tiveram temor. Deus até queria trazer uma geração a partir de Moisés. Mas Moisés orou e disse, não, Senhor, perdoa-os. Deus aceitou, então, o pedido de Moisés e, então, eles venceram aquele momento de doutrinas de Balaão e conseguiram caminhar até chegar em Canaã. Que você, meu jovem, que você, professor e professora, possa ajudar a nossa juventude a chegar em Canaã. Canaã é logo ali, a Canaã celestial. Deus em Cristo te abençoe.